Com a pressão cada vez maior, o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, está disposto, tem indicado pelo menos, disposição para iniciar negociações com os Estados Unidos, desde que haja garantias de participação chavista numa possível transição política e anistia para integrantes do governo. E a CIA já está dentro da Venezuela. Não custa lembrarmos também que a própria Maria Corina Machado confirmou que a embaixada russa simplesmente tirou todos os diplomatas e todos os membros da embaixada russa da Venezuela, isso já há mais de um mês. Portanto, o USS Gerald Ford já chegando, né, no Mar do Caribe. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump volta a subir o tom contra o regime brasileiro. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a subir o tom neste domingo ao acusar o governo brasileiro de promover destruição ambiental na Amazônia por causa da construção de uma rodovia em Belém, cidade que sediará a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Em publicação nas redes sociais, o republicano afirmou que o projeto se transformou em um grande escândalo. Abre aspas. Eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo. Fecha aspas. Escreveu Trump ao compartilhar um vídeo da emissora Fox News. No material, o repórter afirma que cerca de 100 mil árvores teriam sido derrubadas para abrir caminho até a sede da Conferência Climática. E chefes da BBC renunciam depois de polêmica sobre edição de falas de Trump. O diretor Tim Davie e a chefe de reportagem Deborah Turner comunicaram suas decisões neste domingo. Líderes de setores importantes da BBC, o diretor-geral e a chefe de reportagem comunicaram suas renúncias depois de críticas sobre a condução editorial de um documentário acerca do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A polêmica envolve acusações de manipulação de imagens e edição tendenciosa na cobertura da guerra no Oriente Médio, e principalmente na apresentação dos acontecimentos dos atos no Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Também há indícios de que falas feitas em contextos diferentes teriam sido editadas em sequência de modo a criar uma narrativa artificial. Qualquer semelhança com o que fez a esquerda brasileira com o presidente Bolsonaro não é mera coincidência. Enquanto isso... Bom, o Lula ele não visitou as vítimas do tornado que atingiu o Paraná, mas ele encontrou uma brecha na agenda em Belém, onde está, né, como falamos aqui, para a COP30, para viajar à Colômbia. Ele chegou na manhã deste domingo ao país vizinho para a cúpula da CELAC da União Europeia, para prestar solidariedade ao governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Ele criticou os Estados Unidos, mas sem mencionar diretamente o presidente Donald Trump. O petista disse o seguinte, vou poupá-los da voz do Lula. A ameaça do uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime, violando o direito internacional. E durante a semana, o Nicolás Maduro chegou a agradecer a Lula pelos esforços pela paz. Y le doy las gracias al presidente Lula da Silva también, porque ha hecho un pronunciamiento Lula contundente de la paz en América del Sur, en América Latina, y el poder que la CELAC debe tener. Ainda sobre a Venezuela, o Senado dos Estados Unidos rejeitou uma proposta que obrigaria o presidente Donald Trump a obter a aprovação do Congresso antes de ordenar ações militares contra a Venezuela. A resolução foi derrotada por 51 votos a 49. Foi a segunda tentativa, aliás, em um mês, de limitar a atuação do governo americano em operações na América Latina.
Com a pressão cada vez maior, o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, está disposto, tem indicado pelo menos, disposição para iniciar negociações com os Estados Unidos, desde que haja garantias de participação chavista numa possível transição política e anistia para integrantes do governo. Consta, no crazy war, o bicho pegou para o Maduro, a gente fica contando os dias para que ele... Bom, se ele sair para o exílio, paciência, fazer o quê? Que largue o poder e deixe a Venezuela, que tem lá a maior reserva de petróleo do mundo, pelo amor de Deus, não era para estar nessa situação. Não estava, né? Desde o chavismo, que vem afundando com a PDVSA, que já foi produtora, mesmo estatal, de mais de 3 milhões de barris por dia, hoje é uma fração disso. Veja, o Lula resolveu apostar tudo no cavalo manco, na iminência da queda, né? Porque as movimentações levam a crer que o Maduro está com os dias contados. Essa mobilização militar do Trump, essa autorização aí de que ele pode agir, a CIA já de olho, o maior porta-aviões ali no Caribe, Trinidad e Tobago, dando todo o sinal verde para a operação americana. Tudo leva a crer que o Trump vai agir. Não é blefe, né? Não costuma blefar quando o assunto é esse, o Irã que o diga. Então, Lacombe, resta saber como vai ser. Um ataque cirúrgico, mirando apenas em Maduro. Negociação, eu acho menos provável, porque o Maduro exige coisas que o Trump não está disposto a ceder. Né? O Marco Rubio, como lembrou muito bem a Ana, né? Ele conhece o Foro de São Paulo, ele sabe o que a Venezuela tem feito com a região toda nos últimos anos, e ele sabe que a turma do Maduro tem que ir embora. Acabou, não tem conversa. Então, eu acho que nós estamos aí há semanas, né, de uma operação militar para valer, que possa colocar fim a esse regime nefasto que o Lula, vamos sempre lembrar aqui, apoia, sempre apoiou e continua apoiando. Ana, concorda com Consta? Eu concordo. Eu acho que é uma questão de dias. E não é aquela história de 20 mil dias, não. É uma questão de dias mesmo. A hora do Maduro está chegando. Inclusive o Trump disse numa entrevista do 60 Minutes, né, domingo passado, a jornalista perguntou: o senhor vai invadir a Venezuela? E ele disse: não vou te falar, não vou falar para ninguém sobre os nossos planos. Mas ele disse exatamente isso, Lacombe. Ele disse: Maduro's days are numbered, ou seja, os dias do ditador Maduro estão contados. O que vai acontecer, não sei. Invasão, não invasão, já que dizem que a CIA já está dentro da Venezuela. Não custa lembrarmos também que a própria Maria Corina Machado confirmou que a embaixada russa simplesmente tirou todos os diplomatas e todos os membros da embaixada russa da Venezuela, isso já há mais de um mês. Portanto, o USS Gerald Ford já chegando, né, no Mar do Caribe, eu acho que alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer ninguém sabe, mas alguma coisa vai acontecer. E dentro desse contexto todo, eu acho que não é só a guerra contra uma ditadura, mas acho que a principal pauta deste conceito dos Estados Unidos contra o que acontece na Venezuela é o narcoterrorismo, tanto que Maduro é procurado pelo FBI, pelo Departamento de Justiça, pela CIA, com a cabeça a prêmio vivo, né? Eles falaram vivo, por 50 milhões de dólares, porque eles colocaram o Nicolás Maduro como chefe de um esquema de narcoterrorismo. Saiu Donald Trump, entrou Joe Biden, continuaram do mesmo jeito, colocando a cabeça dele, um prêmio alto pela cabeça do Nicolás Maduro. Joe Biden saiu, voltou Donald Trump, eles aumentaram para 50 milhões, ou seja,
Não é uma questão de governo democrata ou governo republicano, é uma questão da maior democracia do mundo, do país mais livre do mundo, e que, querendo ou não, eles são o xerife do planeta, e agora o xerife do planeta, eles estão contra o narcoterrorismo, que para mim hoje é a principal guerra dos Estados Unidos hoje, não apenas pelo conceito de vamos lutar contra o narcoterrorismo, porque Donald Trump foi muito claro durante a campanha e agora nos 10, 11 meses de governo de Donald Trump, que uma das principais pautas da campanha e do governo dele era a guerra contra o narcoterrorismo por causa do povo americano, a quantidade de drogas que está entrando nos Estados Unidos. O fentanil, por exemplo, são quase 100 mil mortes por ano de fentanil. Tanto que as tarifas em cima da China havia tarifas sobre alguns produtos e as chamadas tarifas fentanil. Ou seja, é uma guerra declarada contra as drogas no mundo e isso não vai parar. Vamos para a pauta número 3. STF rejeita recurso de Bolsonaro. Nossa, que novidade, né? Que novidade. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão no processo sobre a tal trama golpista. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, primeiro a votar, foi acompanhado por Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O ministro Luiz Fux, que deixou a primeira turma, não participou. O julgamento em plenário virtual só pode ser encerrado em 14 de novembro. Só nessa data a análise será considerada concluída. Pelo regimento interno, os ministros ainda poderiam mudar os seus votos. Depois, com a publicação do acórdão da decisão, os advogados podem recorrer com os chamados embargos infringentes. Seria uma estratégia para tentar levar o caso ao plenário. Bom, Silvio, vou para você, nenhuma surpresa, a gente sabia que seria assim. E aí eu vou passar aqui um superchat da Vera Lívia. Boa noite, Quarteto Fantástico. Quando a anistia voltará ao centro do debate? Porque é aquela questão, Silvio, acho que todos nós aqui acreditamos que um dia tudo isso será anulado, né? Eu acho que é um caminho inevitável. Mas isso pode demorar. E a anistia seria realmente um caminho mais curto para que se faça um mínimo de justiça. E a gente não ouve mais falar nada sobre a anistia. Olha, Lacombe, em relação à decisão da primeira patota do Supremo Tribunal Federal, eu acho que não há muito o que dizer. Já era o esperado. O ministro Alexandre de Moraes, no que depender dele, ele quer a foto, ele quer a fotografia do presidente Jair Bolsonaro em direção à Papuda, na frente da Papuda, e aí ele estimula, e as pessoas que são próximas a ele, para não ser aqui depois acusado que ele vazou determinada informação, mas pessoas próximas que têm algum tipo de ligação ou conhecimento, vazam informações de que estão visitando cela, de que Bolsonaro deve ir para Papuda. Isso é um estímulo, é uma tentativa de manter esse noticiário, manter a fervura, né? Manter a ebulição. É disso que se trata. E isso não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar. Esse é um julgamento que jamais poderia ter acontecido na primeira patota. Deveria ter acontecido no plenário, porque o Brasil teria, no mínimo, o direito de saber como pensam 11 ministros da Suprema Corte sobre um ex-presidente da República acusado de um golpe que nunca existiu. Acusado de uma farsa. Mas o Brasil, o brasileiro, o pagador de impostos, como você dizia, tem direito, teria direito. Infelizmente não é assim. Ademais, a anistia, a gente sabe que está na mão do Hugo Mota. Não dá mais para dourar a pílula, para ficar vendendo ideias ou tentando construir qualquer coisa no imaginário popular. As pessoas precisam tomar ciência de que Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, eleito lá com 444 votos, uma argamassa de votos construída na centro-direita, não honrou o acordo e está na mão dele, porque a urgência urgentíssima, que é um termo regimental, já foi aprovada,
ou seja, ele tem autonomia para pautar, é só pautar, só colocar e falar, senhores deputados, tem 512 mais eu aqui, o que é que vocês pensam? Como vocês querem votar? Ele não põe porque ele tem medo do Supremo Tribunal Federal e ele está agindo a favor ou em favor, em defesa do governo Lula. Ele tem um acordo eleitoral lá na Paraíba para tentar se reeleger e eleger o pai dele para um cargo maior. O pai dele é prefeito numa cidade no estado dele. Então, assim, resumindo, o Hugo Mota tem a pauta da anistia na mão. Nada vai acontecer se esse cidadão não pautar. E, aparentemente, ele vai fazer o jogo do consórcio de poder. É isso. Bom, a gente tem mais uma pauta relativa à primeira... Adorei esse primeira patota. Adorei. Primeira patota é muito boa. Roteirista da CPI e primeira patota. Gostei dos apelidos. Ana, antes da primeira pauta, você pescou alguma mensagem aí no chat, é isso? Nada assim em relação à política, não, mas a gente gosta de interagir com o chat. Eu peguei uma pergunta aqui da Juliana Lopes, que perguntou, mas os painéis solares, eles queimam os pássaros? Porque eu mencionei isso, né? Sim, eles queimam os pássaros, não apenas turbinas eólicas, mas os painéis solares também. Tem um chamado aqui na Califórnia, no deserto de Mojave, né, como queiram, existem fazendas de painéis solares e numa dessas fazendas eles tiveram que reformar essa fazenda porque 6.000 pássaros morriam por ano. Porque tem uma coisa chamada Lake Effect, que é o efeito lago. Algumas espécies de pássaros, elas acham que a água, mergulham ali e dependendo também dos painéis, eles atraem muitos insetos e aí eles ficam cobertos de insetos e aí, lógico, que os pássaros vêm comer os insetos. E quando é muito quente também, como é aqui no deserto da Califórnia, dependendo do tamanho da fazenda, como são grandes as fazendas aqui, as peninhas dos pássaros queimam. Então, sim, Juliana Lopes, sim, as fazendas de painéis, elas podem matar pássaros. Quem fala muito bem sobre isso é o professor Ricardo Felício, o nosso querido amigo Michael Schellenberger também fala muito bem sobre isso, e é um assunto muito interessante e a gente precisa desmistificar, né, essa bondade dos painéis solares, das turbinas eólicas, já que nós somos preocupados em proteger o meio ambiente de maneira honesta, nós temos que fazer as nossas pesquisas. Só isso, Lacombe, é porque eu gosto de interagir, a gente gosta de interagir mesmo com o nosso chat. Não, e tem uma outra questão em relação aos painéis solares, é que eles não têm uma vida útil tão longa assim, né? E há a questão do descarte posterior, né, ao período de vida útil dos painéis solares, que também é um problema ambiental, da mesma forma que as baterias dos carros elétricos. Né? Não, e as baterias dos carros elétricos, né? Também não duram tanto assim, o descarte também é complicado, e todos os metais que são usados nessas baterias, né, a exploração desses metais, normalmente provoca uma devastação ambiental enorme. Então, tudo tem que ser pensado, gente. Não é que a gente esteja defendendo aqui que se polua sem nenhum tipo de controle, mas há soluções que são apresentadas como, né, indiscutíveis e não são. Então, é importante que haja o debate. Vamos lá voltar para a primeira patota do Supremo Tribunal Federal, que primeira turma, tá, gente? Mas eu gostei da forma como o Silvio resolveu chamar, vou adotar. A primeira turma do STF formou maioria neste domingo para tornar réu o Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Ele é investigado, né, entre aspas, pelo vazamento de mensagens trocadas por auxiliares do Moraes que sugerem perseguição a políticos e figuras da direita. O caso ficou conhecido como Vaza-Toga. O placar é de 3-0. O relator do caso, Alexandre de Moraes, classificou a conduta de Talhaferro como gravíssima e votou para torná-lo réu. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o entendimento. Falta apenas o voto
da ministra Carmen Lúcia. Consta, esse é outro absurdo completo, né? Bom, primeiro, com a acusação de que ele violou o sigilo, né, mensagens públicas, mensagens internas do STF, do TSE, isso representa um reconhecimento de que aquilo tudo ali é verdadeiro. Então não é invenção, não é mentira, não é manipulação. O Eduardo Talhaferro, como funcionário público, ele tem a obrigação de, né, identificando ali alguma irregularidade, de denunciar essa irregularidade. E partem justamente para cima do denunciante, não das investigações sobre tudo que ele apresentou, consta. O que mais causa espanto nesse caso é a postura da mídia, da imprensa tradicional, que finge que nada está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos ele seria um whistleblower, né? É uma figura muito importante. Ele sim tem uma delação a fazer. Ele está entregando os seus antigos comparsas. Ele está confessando que ele fazia parte disso, que existia um viés, que existiam ordens ilícitas e ilegais do Alexandre de Moraes, e aí vai lá o próprio Alexandre de Moraes, sem se considerar suspeito, e coloca ele como réu. Quer dizer, é tudo invertido, é tudo absurdo. Então você não pode mais denunciar o Todo-Poderoso. Se você denunciar, se você fazia parte da equipe, se você tem provas, se você tem troca de conversas, mostrando vários absurdos que já vieram à tona, e você traz isso para as autoridades, você é punido. Por isso que ele nem foi pelo caminho das autoridades. Ele denunciou para a imprensa independente, aquela que ainda tem coragem de pautar esse tipo de coisa. Então, Lacombe, tudo no caso Talhaferro é bizarro. Tudo mostra que o Brasil está nas mãos de um tirano, de um imperador que se considera intocável. Porque em qualquer lugar sério do mundo era para estar sendo investigado o que ele está denunciando, e o Alexandre de Moraes jamais podia transformá-lo em réu. Isso, inclusive, me parece um caso que vai levar à rejeição do pedido de extradição da Itália. Porque quando esbarrar nisso, né, o Alexandre de Moraes não é o mesmo que você está denunciando? Sim. Não, isso não é sério. E não é sério.